os nossos corações possam, Senhor Deus, ser alimentados pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu creio que nós temos aí alguns minutos para a mensagem. Creio que nós já fomos abençoados pelas mensagens que nós ouvimos. Porque a mensagem de Deus tem poder para nos abençoar. Quando o irmão estava falando aí, é difícil falar sem microfone, realmente. Mas eu me lembrei no dia de Pentecoste, sobre o discurso do apóstolo Pedro, que ele fez um discurso ali em Atos 2, aproximadamente, diz o profeta, uns 15 minutos, para uma multidão. Milhares de pessoas estavam ali reunidos, e eu creio que a multidão abrangeria um quarteirão inteiro, porque havia muitas pessoas de várias nações que foram atraídas pelo poder do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecoste. A Bíblia fala que estavam ali reunidas várias nações. Então, meus irmãos, naqueles dias não existia microfone, não existia caixa de som, nem programa de rádio. Os recursos que nós temos hoje, naqueles dias não existia isso. Mas o Espírito Santo, ele se fez presente, e a voz do apóstolo Pedro foi tomada pela voz de Deus, e eu creio que a voz do Espírito Santo é mais potente do que 10.000 caixas de som. E todos ouviram a mensagem, aquelas multidões. Isso não foi nenhum impedimento. E creio também que, se for necessário hoje, Deus faz a mesma coisa. Porque Jesus Cristo não mudou. O que ele fez lá no passado, ele faz agora no presente. Agora, Deus age dentro de uma necessidade. Deus não faz show. Deus não faz nada para se aparecer. Deus, quando ele faz algo, há uma necessidade naquilo. Então, se for necessário de ele tomar a nossa voz e faz estremecer todo o inferno, se for necessário, ele faz isto, eu creio. Então, meus irmãos, o profeta pregando a mensagem Éden satânico, Éden de Satanás. Agora ele diz: vamos ver por uns poucos minutos este grande dia pecaminoso no qual estamos vivendo agora. Não creio que jamais houvesse um dia que alguma vez lesse na história. Tem havido dias maiores de perseguição, quando os filhos de Deus foram postos à morte, a cada mão. Porém, ao ver os enganos do inimigo, nunca tivemos um dia como este que agora estamos vivendo. É o dia mais enganoso e astuto. O profeta, ele está falando dos nossos dias que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. É uma era onde Satanás
ele mudou a sua tática. Hoje ele não leva ninguém às fornalhas, às covas de leões e a torturas físicas como eles faziam lá no passado. Os cristãos primitivos foram mortos de diversas maneiras, como nós temos conhecimento, porque isso está na história. 68 milhões foram assassinados, somente os que foram registrados, porque, diz o profeta, muitos foram mortos também e não estão registrados na história. Se todos fossem registrados, passa de 100 mil. Então, meus irmãos, só que hoje as astúcias do inimigo é outra. Quando vejo isto, traz isto que o cristão hoje tem que estar mais a seus pés hoje como jamais o esteve em qualquer era. Agora, nos dias da perseguição romana, de Roma, a igreja, um cristão comete um erro, foi à arena e lançado aos leões, ou algo parecido, quando eles lhes encontraram sendo um cristão, por seu testemunho. Porém, sua alma foi salva, estão salvas, porque ele foi um crente puro de Deus, e inadulterado, e alegremente selou seu testemunho com seu sangue, enquanto suas veias se rebentavam em seu corpo e sangravam. Ele clamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi o que aconteceu com Estevão, o primeiro mártir, que diz a palavra de Deus, eu creio, acho que é Atos capítulo 8, e dali se desencadeou outras mortes de cristãos. Mas Deus permitiu, que fosse assim. A igreja primitiva, como nos relata a Bíblia, dividia todos os seus bens e depositava aos pés dos apóstolos. Mas o Espírito Santo dirigiu a igreja primitiva a fazer isso. Todos estavam ali, sendo guiados pelo Espírito Santo para o assim fazer. Agora, Ananias e Safira quiseram imitar e sofreu a consequência lamentável, porque eles, Ananias e Safira, os quais eles pertenciam ali à igreja, mas eles não eram cristãos reais, genuínos, e quiseram imitar. Fizeram aquilo por uma imitação, e quando chegou a hora do acerto, diante do apóstolo Pedro, eles mentiram. E o apóstolo Pedro disse: não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. E, naquela mesma hora, ele caiu morto. O juízo de Deus caiu sobre ele, e daqui a pouco, 3 horas depois, a sua mulher também, eles fizeram um combinado para mentir. Então, ela mentiu também, porque quando o apóstolo Pedro fez esta pergunta para ele e para ela, ambos mentiram, e ambos foram sentenciados à morte. O juízo de Deus. E a palavra de Deus diz que já é tempo que se comece o juízo pela casa de Deus. Então é perigoso nós mentir
ao Espírito Santo. A mentira, ela é terrível. A mentira, ela é do diabo. Porque, segundo as Escrituras, o diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele, Satanás, é o pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, Satanás fala do que lhe é próprio, diz a Bíblia, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se existe alguma coisa que Satanás gerou, foi a mentira. Ele é o pai. E também os seus descendentes vivem na mentira e não se arrependem. Porque a maior mentira que pode existir, meu irmão, minha irmã, é a mentira religiosa, a mentira doutrinária. Porque aonde está a mentira, está a hipocrisia, o fingimento, e assim sucessivamente. Está o engano. Mas, graças a Deus, que nós estamos no que é verdadeiro. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que nos liberta. A palavra de Deus é a única que tem poder para nos libertar deste mal, deste século, desta geração perversa, desses espíritos malignos que operam nesses dias. Nós temos que estar em Cristo. Não basta apenas estarmos em um determinado grupo, pertencer a um determinado grupo. Isto não é o suficiente. Nós temos que entrar em Cristo, ser batizados com o Espírito Santo, nascer de novo, ser gerados pela palavra da verdade. É isto que a palavra de Deus ensina. E o profeta de Deus também tem nos mostrado em várias mensagens sobre estas verdades das Escrituras. Porque existe muitos crentes intelectuais, naturais, como nos ensina a mensagem do profeta de Deus. Mas também existe, de fato, aqueles que foram nascidos de novo, gerados pelo Espírito Santo. Porque o profeta nos ensina que o povo de Israel, que saiu do Egito, de 2 milhões, entraram só 2 na terra prometida. Quando eles saíram do Egito, saíram aquela multidão, multidões saíram. Mas quando entraram no deserto, ali, na segunda etapa, a etapa da santificação, ali onde o Espírito Santo estava moldando a cada um daqueles que estavam naquele deserto, tirando o seu velho homem e sua velha mulher, a sua velha natureza. E multidões, na segunda etapa da graça, falharam em perseverar na verdade, como eles também falharam em perseverar na mensagem de Moisés. Porque muitas coisas aconteceram durante a trajetória do povo de Israel pelo deserto. As Escrituras nos mostram que muitos caíram, muitos pereceram
uns pela prostituição, outros pelas murmurações, outros pelas idolatrias, e assim sucessivamente. Eu creio que os irmãos conhecem essa escritura. Eu creio que é 1 Coríntios, capítulo 11, ou 2 Coríntios. Ali a palavra de Deus nos mostra a respeito da trajetória do povo de Israel, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntio e mostrando este acontecimento, para adverti-lo, para que nenhum deles também caísse no mesmo exemplo de condenação. E isto serve para nós também. Lê a mensagem, o livro de Coríntios, o livro de correção, a mensagem do profeta de Deus baseado na Bíblia. Porque tem pessoas que às vezes não gostam, não nós, né? Aqueles que são contra a mensagem, eles não gostam que lê a mensagem. Não cita a Bíblia, tal. Mas o profeta de Deus pregou a Bíblia. Quem não crê na mensagem, não crê na Bíblia. Porque a mensagem do profeta de Deus é a Bíblia revelada. Porque a revelação da mensagem não é algo à parte, mas é a revelação da Bíblia. Porque o profeta de Deus nos ensina que nós não temos nenhum livro a não ser a Bíblia, nenhum credo a não ser Cristo, nenhuma lei a não ser o amor. E nisso nós estamos confiados. Mas Satanás é quem não gosta da mensagem. É o diabo. São espíritos malignos. Mas a noiva de Cristo ama a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Porque quem ataca a mensagem só é o diabo, só pode ser o diabo que pode estar contra a mensagem de Deus. Agora, os filhos de Deus amam a mensagem de Deus, amam esta revelação que não é apenas de um homem, mas é a revelação do Espírito Santo, dado a um homem e distribuído para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos confiados, descansados. Agora, meus irmãos, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs. É isso que ele faz. Ele faz você pensar no seu intelecto, crer intelectualmente que você é uma cristã, que você é um cristão, quando não são. O perigo está aí. Você tem que ter a evidência, de fato, que nós somos um cristão, uma cristã. Quando nós temos esta evidência, então Satanás não vai fazer você pensar que você é cristão. Não, ele não vai fazer. Ele vai ter que reconhecer que nós somos cristãos, cristã. Isto é um fato. Agora, aí está a coisa. Você não tem que selar hoje, por enquanto, né? O seu testemunho com sangue, por enquanto. Não sei mais para frente, talvez. A gente não sabe o que nos espera mais adiante. Porque o que está segurando esses espíritos aí, sanguinário, é a lei, diz o profeta. O que está segurando esta grande chamada Igreja Católica Romana é a lei. Apocalipse 17. Então, meus irmãos, mas o aperto virá, diz o profeta.
E talvez alguns de nós pode selar o nosso testemunho com sangue. O profeta fala isso na mensagem, a era de Sardes. Então, graças a Deus que ainda nós temos a liberdade de dar um testemunho cristão. Mas, se for necessário, nós morremos pela palavra de Deus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mesma coragem que os irmãos da igreja primitiva tiveram, este mesmo Deus também nos dará. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, a trajetória daqueles irmãos pelo deserto. Porque o deserto é um tipo da segunda etapa de santificação. Porque aquele povo, meus irmãos, saíram do Egito, mas eles trouxeram os costumes do Egito. É como muitos vêm para a mensagem, mas traz os costumes. Ainda não foram totalmente libertos. Aqueles que não passaram pela experiência do novo nascimento, eles vêm do mundo, vêm lá dos sistemas de organizações, de denominações, e trazem essas bagagens para cá. Só que o Espírito Santo, ele vai trabalhando. Ele vai nos lapidando de uma forma ou de outra. Se nós estamos no plano de Deus, se nós estamos no programa de Deus, de uma forma ou de outra, todas essas bagagens terão que sair. Nós teremos que ser libertos. Aqueles que ainda não foram libertos de tais costumes, de tais hábitos mundanos ou de denominações. Deus tem poder para isto. Os filhos de Deus estarão na perfeita imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Porque ser cristão é ser como Cristo. E o Espírito Santo ele está trabalhando com cada um de nós. A salvação, meu irmão, minha irmã, eu não sei se nós estamos na internet. Então, a salvação é individual. É individual. Deus está tratando individualmente com cada um de seus filhos. E às vezes nós falamos algo aqui, mas o Espírito Santo sabe o porquê que eu estou falando. Eu não premeditei falar nada disso. Agora, Deus sabe o porquê. Talvez não seja para nós, seja para alguém lá na internet. Né? Nós não sabemos. Porque o Espírito Santo, quando ele fala, tem um propósito. A Bíblia diz, eles quer ouça ou quer deixa de ouvir, porque são casa rebelde, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2, verso 5. O povo precisa saber que Deus enviou um profeta. Graças a Deus que nós sabemos. E muitos sabem, mas não querem ouvir, mas não querem obedecer. Quando o povo de Israel foram levados para a Babilônia, Daniel, profeta de Deus, estava lá. Quando aconteceu lá, aquela destruição lá do rei Belsazar, o profeta de Deus diz que eles sabiam que existia um profeta lá, e o seu nome era Daniel, mas eles não queriam ouvir Daniel, eles queriam só criticar, zombar. É a condição que se encontra hoje a maioria, não é diferente. Porque como nos ensina o profeta de Deus, o que nós somos hoje, seríamos se nós vivêssemos lá nos dias passados,
nos dias dos apóstolos, nos dias de Daniel, nos dias de Noé, nos dias de Moisés, e assim sucessivamente. A nossa posição hoje, em relação a Cristo, seria o mesmo se nós vivêssemos lá atrás. Porque muitos dizem, se eu vivesse lá nos dias de Cristo, eu teria defendido ele, eu teria recebido a sua mensagem. Se eu vivesse nos dias de Noé, eu teria entrado na arca. Se eu vivesse nos dias do profeta Moisés, eu teria recebido a sua mensagem, eu teria obedecido, como Josué e Caleb obedeceram. Eles dizem isto. Mas a posição de muitos hoje mostram que, de fato, o que ele seria se vivesse lá. Porque se não obedece hoje, tampouco obedeceria se vivesse lá naqueles dias, nas eras passadas. Então, meus irmãos, é um dia mais astuto do que seria quando tivesse que selar tua vida com teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pode. Ele é um enganador. E em Mateus 24, Jesus nos disse que, como seria este dia em que estamos vivendo, o dia mais enganoso que alguma vez existira. Tão próximo que enganaria aos escolhidos de Deus, se fosse possível enganá-lo. Mas graças a Deus não é impossível. Não é possível porque os eleitos de Deus têm discernimento espiritual. Os eleitos predestinados para a vida eterna têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Estes são os únicos que não serão enganados. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo, estando em nós, nos guia em toda a verdade. E nós estamos sendo guiados em toda a verdade. E a verdade é a palavra. A palavra revelada pelo Espírito Santo. Com toda a razão, disse o Senhor Jesus, que a igreja que está edificada sobre a revelação, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Porque a revelação de Deus em nós não deixa nós sermos enganados por ventos de doutrinas, por astúcia do diabo e nem de todos os seus demônios. Porque um homem e uma mulher que está em Cristo, ela não tem nada a temer. Pode soltar os demônios todos do inferno sobre um homem, sobre uma mulher que está edificado em Cristo Jesus pela revelação do Espírito Santo. Nenhum demônio terá êxodo da sua vida. Glória a Deus. Nós temos que nos posicionar. É na verdade de Deus, da sua palavra. E nós estando posicionados na verdade, Satanás, ele sairá em retirada. Porque a palavra de Deus diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá. Mas nós temos que estar sujeito a Deus, sujeitando a palavra de Deus. Então, agora vamos comparar algumas escrituras ou profecias faladas da Bíblia para hoje e compará-la com o dia que estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 3, aprendemos isto, que o profeta disse que isto aconteceria nesses dias, que o homem seria impetuoso, vaidoso, amante de prazeres mais que de Deus, implacável, caluniadores, intemperantes,
aborrecedores do bem, amante de si mesmo. Amor egoísta. Amante de si mesmo significa amor egoísta. Compare isto agora, só por um momento. Nós resumiremos, porque não temos muito tempo para ir através de tudo isto, como devidamente devíamos tomar, porém apenas em casa, nós estudares esta escritura de 2 Timóteo, você constatará estas verdades, profecias da palavra de Deus, que foram profetizadas nos dias que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, sendo um profeta, ele, pelo Espírito Santo, viu a condição dos homens e das mulheres de hoje, que se intitula de cristãos. Porque a palavra de Deus nos mostra que eles teriam aparência de piedade. Então ele não estava falando lá para os mundanos, bêbados, adúlteros, alcoólatras, não. Estava falando era para religiosos, rebeldes e desobedientes à palavra de Deus, que nunca tiveram de fato uma experiência pessoal com Deus. O profeta chega mostrando a mensagem às 3 classes de crente. O profeta fala sobre essa escritura de 2 Timóteo, capítulo 3. Ele mostra para nós, eu creio que os irmãos podem ler lá, ele fala que são os manufaturados, crentes manufaturados, estão enquadrados nessa escritura. É forte, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Porque nós temos conhecimento desta mensagem, que o profeta nos mostra que aonde se reúne um grupo, ali há 3 classes de crentes. Oxalá nós estejamos na classe verdadeira, na classe genuína, de crentes verdadeiros, de crentes genuínos, de crentes que tomam a palavra de Deus em seus corações, não apenas no intelecto. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra a situação dos dias em que estamos vivendo. Leiamos também Apocalipse 3,14, a era da igreja de Laodiceia, de como estaria a igreja neste dia final. O irmão pode observar que em todas as mensagens do profeta de Deus, em várias e muitas mensagens, ele está sempre apontando para esta era que nós estamos vivendo. A era de Laodiceia. Mostra a condição. Então, o profeta de Deus diz que a igreja estaria a condição desses dias. Lamentável, né? Diz que se assentaria como uma viúva e não teria falta de coisa alguma. Era rica e abastarda em bens, sem saber que era miserável, cega e nua e não sabia. Que situação! Que situação lamentável alguém pode estar e não sabe. Porque se uma pessoa estiver nesta condição e ele saber, ele procura, né, a se arrumar, a se acertar. Mas e quando não sabe? Quando a pessoa está numa situação desta, cego, miserável, pobre, nu, e não sabe, aí ela continua naquela mesma condição, naquela mesma situação. Por quê? Porque essa pessoa ela não está na sua mente normal. Porque uma pessoa, para não saber que está numa situação dessa, ela não está na sua mente normal. O
profetas de Deus, ele chega a dizer que uma pessoa que não aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único salvador da sua alma, ele ou ela não está normal, a sua mente não está normal. Por isso é difícil encontrar uma pessoa normal hoje. Na situação que estão, não estão normal. Suas mentes estão contaminadas. Então, meus irmãos, Lutero teve sua mensagem, Welles teve a sua mensagem, e Pentecoste teve sua mensagem. Também diz, porém, porquanto és morno, e não és frio ou quente. As emoções de fora, a concepção mental do Evangelho, porquanto ele disse, tu estás nesta forma, te vomitarei da minha boca. Em outras palavras, lhe enfermou ver a igreja nesta condição. Deus ficou enfermo, a ponto de causar náusea no estômago de Deus, ver a situação desta era maligna. É Deus aí que está falando. Deus tem vomitado da sua boca os crentes laodiceanos. O vomitaram fora, estava fora. Então, fora da igreja. Eles expulsaram o Senhor Jesus Cristo de sua igreja. E o Senhor Jesus Cristo tratando de regressar ao interior, nesta horrenda era da igreja de Laodiceia. Ele está tentando entrar e eles não deixam. O sistema não deixa. O sistema é cruel, é mau. E todos aqueles que estão governados por esse sistema estão nesse espírito maligno de crueldade, de incredulidade, de infidelidade. E tudo que você possa imaginar de ruim. Por quê? Porque o Deus deste mundo, Satanás, é a pessoa adorada deste mundo hoje, e as pessoas ignorantemente adoram a Satanás, porém é Satanás personificando a si mesmo como a igreja. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Porém, é a forma em que o tem feito Satanás. Então, Satanás está sendo adorado através dos sistemas de organizações, daqueles que têm rejeitado a verdade de Deus e aceitado seus credos e dogmas e ismo e ideias próprias e teologias e outras coisas que não condiz com a verdade das Escrituras. Mas sobre tudo isto, meus irmãos, minhas irmãs, que estão conosco e através da internet, há um povo selecionado, há um povo separado. A noiva de Cristo está fora de toda esta confusão. E isto deve fazer nós se alegrar, se regozijar, dar glória a Deus, porque Deus, Ele quer ser adorado. Nós não viemos aqui para adorar a Deus, nós acabamos de cantar hoje, aqui agora há pouco, viemos aqui para adorá-lo. Então você tem que se soltar na adoração a Deus. Deus quer que nós ficamos soltos na sua presença, liberdades para adorar a Deus. Nós temos que ter liberdade, porque a Bíblia diz que aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade para adorar a Deus, para o Espírito Santo falar,
para o Espírito Santo curar, a liberdade total, aonde está o Espírito do Senhor. Então, meus irmãos, é motivo de nós estarmos contentes, felizes e animados, não desanimados, indiferentes, não. Nós temos 1000 razões para nós estarmos encorajados e entusiasmados com a mensagem de Deus. Porque esta mensagem é a mesma do dia de Pentecoste, de Atos 2. É a mesma. O profeta de Deus diz que o Pentecoste é o mesmo, não mudou. O que aconteceu em Atos 2 é o mesmo. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma palavra. Então, por que nós vamos estar desanimados, frios, indiferentes? O profeta fala na mensagem o pecado da incredulidade, sobre a rainha de Sabá, que ouviu falar da sabedoria de Salomão, e ela foi despertada pelo Espírito Santo para ir até Jerusalém, para ouvir a sabedoria de Salomão, aquele grande dom que Deus tinha dado a Salomão, porque o dom de Deus estava operando ali em Salomão, o rei Salomão, e aquilo despertou nela um desejo ardente de ir até lá, e ela fez uma viagem de quase 3 meses, não foi num carro de luxo, não, com ar-condicionado, não, ela foi montada em um lombo de um camelo, pelo deserto, e o profeta de Deus nos fala, e hoje nós não atravessamos a rua para ouvir a palavra, para ouvir o dom de Deus. Com razão, a Bíblia relata que no dia do juízo, ela se levantará e condenará essa geração. Isso não deveria nos envergonhar, porque muitos hoje não têm coragem de atravessar a rua para ouvir a palavra de Deus. E aquela mulher, ela foi despertada para viajar 3 meses montada no lombo de um camelo, enfrentando chuva, frio, ladrões, bandidos, para ouvir aquele dom de Deus, ouvir aquela mensagem de Deus, através do rei Salomão. E quando ela chegou, ela sentou e ouviu, e era muito mais do que ela tinha ouvido, era algo muito mais, ia muito além do que ela tinha ouvido, e ela saiu agraciada, foi abençoada. E creio que quando nós nos dediquemos a estas coisas, na palavra de Deus, também nós somos abençoados, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém.